Olá, pessoal. Espero que todos estejam bem. Para quem não me conhece, eu sou o Rodrigo, coordeno o OSC da Estácio juntamente com a professora Rafaela. O intuito desse vídeo é orientar um pouco os avaliadores, que são peça-chave no nosso OSC e para que tudo corra bem. Primeiro aspecto que eu gostaria de abordar é sobre a postura do avaliador. O avaliador tem que ser um mero observador do cenário. O OSC é uma avaliação simulada, então a gente tem que se aproximar do que seria uma situação real. Então, durante a execução, é muito importante que não haja interação com o aluno. Não pode dar dica, não pode falar, você não vai lembrar de auscultar, você não tem que fazer isso, você não tem que fazer aquilo. Então, não. Se ele não lembrou, quer dizer que talvez ele não tenha atingido aquele objetivo de avaliação, né? Então, faz parte dessa estação. Outro aspecto importante é supervisionar a atuação dos atores. Às vezes o ator dá uma resposta errada, que isso pode atrapalhar o aluno. Naquele momento você deve, aí sim, interferir. Então, abrir o microfone e falar, o ator tem dispneia sim, ou o paciente tem dispneia sim. E aí o ator já vai saber que é para adotar aquilo como padrão de resposta. Se precisar de algum ajuste robusto com a atuação dos atores, pede para parar, que a gente dá esse tempo para vocês ajustam aqui os aspectos, as questões com os atores e depois a gente dá andamento. Outra questão é o checklist. Peço para vocês seguirem o checklist à risca. Por mais que tenha alguma variação que vocês não concordam ou que vocês gostariam de fazer alguma consideração, naquele momento a gente não consegue ajustar isso, né, adequadamente. Então, a gente vai ter que fazer isso depois, a gente vai ter que remediar, né? Então, peço para aquele momento, segue o checklist, no final vocês vão ter um espaço, até um impresso para preencher, se for necessário, com sugestões de ajustes da estação como um todo, inclusive do checklist. Peço que vocês utilizem o formulário eletrônico, né? Então, o papel é só um backup, caso dê algum problema no checklist, a gente tem um tempinho ali para corrigir. Atenção ao nome do aluno, tomem cuidado para não escrever o nome do aluno errado, isso também é uma coisa importante. O checklist teve uma mudança, agora a gente não vai ter mais avaliação global, ela foi substituída por uma avaliação de habilidades não técnicas, que entra, primeiro item, apresentação. Então não é só se o aluno chegou e se apresentou, mas como ele se apresentou, se ele cumprimentou, como está, se ele está adequadamente vestido. A gente já teve aluno que foi fazer o OSCE de chinelo, né? Então, esse é o primeiro item. O outro item é a comunicação, né, verbal. Então, como que foi a linguagem utilizada pelo aluno, como que foi essa abordagem para se comunicar com o paciente. O segundo item é a postura. O aluno sentou adequadamente, o aluno conversou olhando para o paciente. Então, esse é um terceiro aspecto. E o quarto aspecto é a segurança no atendimento. Porque às vezes o aluno vai e volta nos itens objetivos do checklist e você percebe que ele não tá com aquilo organizado na cabeça. Às vezes o atendimento tem uma sequência lógica e o aluno não seguiu. Então, esse é o quarto item das habilidades não técnicas. Cada item vai valer meio ponto, mantendo os 2 pontos, né? Outra mudança é que a gente não vai ter mais o feedback coletivo. Agora nós teremos o feedback individual. Então a estação vai ter 5 minutos de duração, vai tocar o sino e aí o avaliador vai ter 1 minuto para dar o feedback. Eu sei que é pouco tempo, então a gente tem que ser objetivo nesse feedback. Evitar acerto de contas, não é hora de falar para o nossa, foi muito mal. Não é hora disso, não precisa dar nota, a gente tem que passar pelos itens rapidamente, pelos 8 itens objetivos e os 4 aspectos não técnicos, se der tempo, e falar assim, ó, por exemplo, você pode dar uma resumida, dos itens de anamnese, você fez tudo. Do exame físico, você também fez tudo, mas na conduta faltou isso, isso e isso, tá? E a sua postura também não estava adequada por causa que você ficou de braço cruzado durante a estação. Então, é bem rápido mesmo esse feedback individual. Aí vai tocar o sino, após 1 minuto, o aluno vai para a próxima estação.
Okay? Então, tive experiência de trabalhar com esse formato de feedback em outra instituição e deu bastante certo. Essa é uma tentativa de resgatar o caráter formativo do nosso OSCE. O aluno vai querendo brigar pela nota e não tá, muitos alunos não estão preocupados se ele está aprendendo, né? Qual que é o certo e não só qual que é a nota que ele quer ter. Então, essas são as principais mudanças e as principais orientações que eu gostaria de passar para vocês. Caso tenham alguma dúvida, podem me procurar individualmente, podem procurar a professora Rafaela e lá no dia do OSCE a gente conversa. Tá certo, pessoal? Obrigado, um grande abraço, até o OSCE.